para atingir o equilíbrio, uma boa saúde ou simplesmente porque é delicioso e você adora. Se na sua mesa tem canja, saiba que você vai comer história. Uma história que começou nas Índias e cruzou o oceano a bordo das naus portuguesas até chegar ao Brasil, onde muitos, dos mais frágeis até os mais nobres, escolheram uma boa canja para se alimentar. Quando a gente fala em canja, eu aposto que a primeira imagem que vem à sua cabeça é aquele pratinho fundo com caldo mais ralo, arroz, uns legumes e uns pedacinhos de frango assim, meio boiando nesse caldo. Possivelmente a sua avó ou sua mãe fazem muito bem num dia frio ou quando você tá meio assim resfriado. Na verdade, quando você estiver doente de qualquer coisa, porque a canja tem poderes quase mágicos para dar aquela famosa sustância quando a gente não tá muito legal. Muita gente, aliás, tem mesmo uma memória afetiva com esse prato, que é preparado de jeitos diferentes pelas avós e mães do Brasil afora, mas que mesmo com os seus segredinhos de tempero ou algum ingrediente, é uma receita que não tem assim muito mistério. Mas tudo que a gente come, como nós veremos aqui, tem uma história, e essa começa bem longe daqui, no tempo e no espaço. As primeiras menções em língua portuguesa da canja são encontradas em documentos históricos escritos por portugueses que visitaram a Índia ainda no século XVI. Depois que o Vasco da Gama conseguiu contornar a África e chegar até o porto de Calicut em 1498, os portugueses elaboraram planos não só para se instalarem naquelas terras localizadas ali nas bordas do Oceano Índico, que eles acabaram, no fim das contas, chamando de Índias, como também tentaram controlar o comércio marítimo praticado pelos mais diversos povos daquelas regiões. Garcia da Horta, um médico português de origem judaica, foi um dos muitos mesmo, que partiram à Índia naquela época. Ele embarcou em Lisboa em 1534 e permaneceu na Índia, sobretudo em Goa, até a sua morte mais de 30 anos depois, em 1568. Durante o tempo em que estava lá, ele escreveu um livro chamado Colóquio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, uma obra editada em Goa em 1563. Nesse livro, entre outras coisas, ele conta o que os indianos costumavam dar às pessoas que sofriam de cólera, uma doença que eles chamavam de morti naquelas terras e que, segundo Garcia da Horta, era causada por comer demais. Para tratar o morti, de acordo com Garcia da Horta, os indianos davam aos enfermos a beber água de expressão de arroz, com pimenta e cominhos, aqui eles chamavam de canji. O canji que os indianos ofereciam aos doentes era assim uma espécie de caldo ou papa de arroz, cozido até quase desmanchar, que era temperado com especiarias como cominho. O termo canja, aliás, deriva do Malalaya kanji, que significa literalmente arroz com água. Essa receita mencionada por Garcia da Horta, ou uma variação dela, é ainda hoje consumida em diferentes regiões da Ásia. Na verdade, o próprio nome varia. Por exemplo, na Índia se chama congee, na China tem outro nome, mas que no fim das contas eles se parecem. É um tipo assim de mingau de arroz temperado que podia ser consumido e pode ser consumido em vários momentos do dia, sobretudo no café da manhã, mas que pode ser tanto doce como salgado. Mas como Garcia da Horta adiantou num outro trecho desse mesmo livro, essa papa de arroz, o canji, poderia ser dada aos doentes com outro elemento, que já era há muito tempo utilizado pelos europeus como um verdadeiro restaurador de energias, o caldo de galinha. Ele escreve sobre a forma como se devia tratar essa doença que, nesses dias, damos a comer ao enfermo leite azedo misturado com arroz e frangos delidos, assim meio desfiadinhos, em água deste arroz a que eles chamam canji. Observem bem, se na primeira menção ao conge feito de arroz com especiarias, ele indica que os indianos ofereciam esse preparo aos doentes, aqui, adicionado à ave, a forma de explicar o uso é um pouquinho diferente. São eles, os portugueses, que faziam a sopinha desse modo.
Na verdade, o caldo da galinha cozida era tido desde a antiguidade como um remédio potente e virtuoso para uma série de doenças, tanto para curar quanto para reforçar a dieta do doente. Entre médicos portugueses, nós temos muitos registros do uso dos caldos dessa ave. O livro Âncora Medicinal para Conservar a Vida com Saúde, que foi escrito em 1721, é considerado o primeiro tratado de nutrição na nossa língua. E ele é um bom exemplo dessa prescrição do uso do caldo de galinha, porque ali o autor do livro, o Dr. Francisco da Fonseca Henriques, diz o seguinte: entre as aves tem a galinha o primeiro lugar, porque é bom alimento, assim para os sãos como para os doentes. Então o conge, essa papa de arroz, mais o caldo de galinha seria uma canja? Como ela é feita? As receitas de canja de galinha não aparecem em livros contando mais sobre o preparo ou apresentando uma lista de ingredientes em livros de receita até pelo menos o começo do século XX. Por isso aqui eu vou preparar uma canja de galinha a partir das referências que estão espalhadas pela documentação e com aquilo que seria consumido e disponível nesse período, então do século XVI, XVII e XVIII. Nós vamos começar com o caldo, que deveria ser reforçado para alimentar e também para curar. Vamos usar um frango de mais ou menos 2 quilos, cortado em pedaços. Se você for usar outras partes como peito, deixe separado. Usem partes com ossos. Nós vamos usar salsão ou aipo, um talo com as folhas, 2 talos de alho poró desse mesmo jeito, talo e folhas, 4 cenouras descascadas e cortadas em pedaços. Vão ainda alguns temperos, 5 grãos de pimenta do reino, 5 cravos da Índia e sal a gosto. Vamos começar com 2 colheres de sopa, uma folhinha de louro. Esses ingredientes e as medidas vocês podem conferir todos aqui na descrição do vídeo ou no nosso site. Nós vamos colocar então todos os ingredientes em uma panela ou caldeirão bem grande. Primeiro os legumes, depois o frango, depois as especiarias. E aí vamos cobrir com água. Eu estou usando aqui mais ou menos 4 litros. O importante é cobrir essa mistura com a água. Nós vamos cozinhar toda essa preparação por mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, até que todos os nutrientes do frango e dos legumes sejam transferidos para o caldo. Como nós temos que descartar o frango depois do cozimento, se você deixar o peito separado, pode retirar do caldo depois de 20 minutos e usar tanto para finalizar a canja, quanto para outras preparações, e aí você desfia o frango e utiliza como você quiser. Depois de tudo pronto, nós vamos coar o caldo, retiramos também o excesso de gordura. E aqui é bom vocês se atentarem que quanto mais caipira for a ave, mais gordura ela vai sair. E aí, nesse período, eu acho que eles consumiam com gordura e tudo. Mas para nós fazermos uma canja um pouquinho mais leve, retirem o excesso. Agora nós vamos misturar o arroz, que pode ser de qualquer tipo, mas aqui eu vou usar um arroz oriental, desses para sushi, para remeter ao grão comum, ao conge. Mas é possível usar arroz basmati, arroz agulhinha, enfim, qualquer tipo de arroz, até o para risoto. A gente vai deixar esse arroz cozinhar no caldo até obter um creme espesso, e a proporção que eu estou usando aqui é de 1 xícara de arroz para 8 a 10 xícaras de caldo, cozinhando sempre em fogo baixo até virar um creme. Por fim, e vocês já vão entender por quê, nós acertamos o tempero e incluímos, para servir a canja, um raminho de hortelã. Esse preparo que para nós é tão comum, na verdade, demorou a aparecer nessa configuração, sobretudo por escrito. Porque, na verdade, a palavra canja, definindo o prato que a gente conhece hoje, ainda não tinha esse significado nesse período. Se a gente for procurar esse termo canja nos dicionários que foram escritos depois do contato mais intenso entre portugueses e indianos, como o Tesouro da Língua Portuguesa, que foi escrito no século XVII, outros 2 dicionários do século XVIII, o Vocabulário Português e Latino e o Dicionário da Língua Portuguesa, esse termo aparece definido:
como caldo de arroz à maneira da Índia, como arroz cozido sem sal, muito diluído, assim, dissolvido, ficando a água muito grossa, sem se enxergar bago de arroz, e arroz cozido até fazer um caldo grosso, arroz de fazer canjas, que são papas. Mesmo no início do século XIX, já num dicionário da língua brasileira, a explicação para canja era a seguinte: na Ásia, caldo grosso de arroz bem cozido, e também o canudo por onde se dá ao doente este caldo, uma coisa que já tinha aparecido antes, na verdade, em outras definições, e que dá a entender que o resultado final da receita poderia ser ingerido assim, com um canudinho que tinha o mesmo nome, talvez para facilitar a ingestão desse remédio e comida para quem estivesse doente. Vai ser só no final do século XIX, no Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, bem no final mesmo, só 1881, que a palavra canja passa a ser sinônimo de caldo de galinha com arroz. O fato é que antes da definição ganhar as páginas dos dicionários, outros registros do passado nos dão algumas pistas de que a canja, já com essa pitada portuguesa, circulava aqui no Brasil e não só entre os adoentados. É verdade que o uso medicinal é super conhecido e prevalece, como a gente vê na listagem da dieta que deveria ser oferecida aos que estavam internados no Hospital da Marinha, que ficava no Rio de Janeiro, e o que eles tinham que receber, que foi publicado aqui nesse jornal de 1834. E vejam que interessante, ao folhearmos outros jornais daquele século, quando a imprensa passa a ser muito presente no cotidiano e em que vemos muitas publicações periódicas, nós conseguimos observar na Casa de Pasto, que é um nome comum para lugares que ofereciam almoços e jantares, tipo um restaurante, e hospedaria de um tal Antônio Francione, em 1829, que se achava desde as 7 horas da manhã até as 10 horas da noite caldo de galinha e canja de arroz. Nós também vemos em 1838, num outro anúncio, numa casa de pasto na Rua dos Ferradores, que haviam bons petiscos desde as 7 horas em diante, assim como canja de galinha. E ainda em 1852, só para dar mais um exemplo, que no hotel de um tal de Nicola havia canja de galinha todos os dias. O apreço pela canja, esse prato simples, mas com propriedades restauradoras super reconhecidas, parece ter circulado em ambientes, digamos assim, mais luxuosos que os hospitais, hotéis ou nessa espécie de restaurante, as casas de pasto, ocupando com frequência a mesa da realeza nos trópicos. Há notícias de que ela era uma das comidas favoritas de vários membros da dinastia de Bragança, inclusive de Dom Pedro II, que ao que parece era o seu maior admirador. A sua avó, Dona Maria, já era uma fã reconhecida da canja de galinha, feita com caldo cristalino e finalizada com um raminho fresco de hortelã. Essa receita que nós estamos preparando hoje. Mas foi pelos hábitos do imperador que o prato parece ter se tornado no Brasil uma verdadeira iguaria gastronômica, que começou a ocupar a mesa dos lugares frequentados pela elite, sobretudo a carioca. Por meio de documentos da época, a gente pode ver que Dom Pedro II apreciava tanto preparo que ele acabou sendo servido para ele em eventos sociais e artísticos que participava. É o caso, por exemplo, desses cardápios aqui que mostram um pouquinho da presença da canja de galinha. O hábito foi inclusive satirizado por Guilherme de Azevedo em um texto escrito por volta de 1880 em que a gente lê. Quando vai ao teatro, ele diz: nos intervalos de cada ato é servida Sua Majestade no camarote imperial uma canja de galinha sem distinção de cor política, tanto faz se seja galinha preta como seja galinha vermelha. As cores das galinhas fazem referência às diferentes alas dos partidos políticos cuja influência Dom Pedro II administrava por meio do regime de governo baseado pelo parlamentarismo. Depois de conquistar o imperador, a canja de galinha parece ter caído de vez no gosto dessa jovem nação que era o Brasil. E ela precisou ainda deliciar algumas gerações até chegar aos nossos pratos, em formatos diferentes, naqueles dias que nós desejamos conforto ou um reforço. Mas essa seria ainda uma outra história muito longa para se contar, por isso eu fico por aqui.
Afinal, como diz a sabedoria popular e já foi cantado pelos nossos melhores poetas, prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Nós nos vemos em breve com mais receitas e mais história. Tchau, tchau!